Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tirar esse negócio aqui que a voz já não é boa, né? E atrapalha a gente a falar um pouquinho. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Não vou dizer que é uma palavra muito pregada, porque a Bíblia toda é pregada desde quando nós somos cristãos e o Novo Testamento foi lançado, sempre foi pregado o Evangelho. Então, não é muitos falam que muito pregado essa mensagem. Essa mensagem é muito pregada, mas há 2000 anos muitos pregam esta mensagem. Capítulo 5 de Lucas, do versículo 1 até o versículo 11. Vai nos dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era companheiro dele, Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra para a nossa meditação nesta noite. Esse púlpito é muito alto, né? Então a gente fica meio pequeno atrás dele. Mas eu creio que só está aparecendo só a ponta da cabeça ali. Irmãos, então vamos entrarmos nessa história. Lucas escrevendo essa história aqui, e a gente com pouco tempo que tem, mas dá para parar e imaginar o que aconteceu nessa pesca desses nossos irmãos, os fundadores da nossa igreja. Eu comecei a meditar no decorrer do dia, quando amanheceu o dia na vida de Pedro. Pedro, Tiago, João e André. A Bíblia diz que ele era sócios um dos outros e pescavam em 2 barcos, sempre juntos. Eu comecei a imaginar o decorrer do dia desses homens. Eles marcaram, combinaram de sair, porque eles sempre saíam à noite para pescar. Porque o mar, a gente vê sempre em programas de TV, em pesca, naquela Discovery. Então, a gente vê que à noite a pesca é mais produtiva do que ao dia. Então, eles combinaram de sair. No combinar de sair, eles toparam
na praia e ajuntaram suas traias e foram mar adentro. Chegaram lá, espalharam as suas redes na boca da noite e passaram a noite toda juntando e recolhendo rede. Juntaram rede uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nada de pegar peixe. Eu voltando atrás um pouquinho, quando eles saíram das suas casas, eu imagino eles despedindo da sua esposa, porque Pedro era casado. A gente viu que Jesus aqui em cima, aqui, há poucos versículos, ele foi lá na casa, Jesus foi na casa de Pedro e curou a sua sogra. Então ele despediu da sua esposa, do seu filho, e às vezes ter combinado com ela de comer uma muqueca no outro dia. Amanhã, quando eu voltar, nós vamos fazer uma grande venda. Vamos ter dinheiro para passar pelo menos mais uma semana, ou talvez mais uma lua. Talvez pescaria na próxima lua. E eles prometem uma muqueca à esposa de Pedro. Só que a pesca de Pedro e João não foram produtivas para eles comerem a muqueca no outro dia. Então, às vezes ele começa a pensar, gente, e a minha conta que eu tenho que pagar? João, Pedro, como é que eu pago aquela conta amanhã? E as redes todas recolhidas em cima dos barcos, cheia de algas, cheia de galho, às vezes folha de bananeira e tudo junto aqui, trem agarrado. E eles, como é que eu vou pagar minha conta no outro dia? O sol já está raiando e as redes dentro do barco. E vem de volta, voltando do trabalho. Eu começo a imaginar, cada um de nós, quando saímos de casa para o trabalho, nós saímos com um pensamento positivo. Todos nós, tanto o braçal, quanto aqueles que vivem atrás de um balcão, ou sentado numa cadeira costurando, ele pensa que o dia dele vai ser produtivo. Mas, para muitos, é negativo. Chega à tarde, ele queria atingir uma meta e cumprir com o seu objetivo. No final do mês, talvez a meta seria boa. E não vem a meta. E vem Pedro e João embora. Sem ter o que gastar, o que fazer, o que pagar. Desapontado daquele dia de trabalho, ele volta e começa a desfazer tudo o que eles tinham feito. Joga as redes e vai começar a costurar alguns buracos que tinha rasgado e vai começar a lavar as redes. No lavar as redes, pintam a multidão de lá para cá. Sempre aquela multidão. E Jesus na frente e eles atrás de Jesus. E Jesus andando na praia, não tinha onde pregar para aquele povo. Jesus olha aquele monte de barco na praia, que era um porto, e avista 2 barcos, a qual nós acabamos de ler. 2 barcos. Porém, os 2 barcos vazios. Às vezes os outros barcos estariam com peixe. Às vezes muitos voltaram e conseguiram fazer sua pesca produtiva, mas esses 2 vazios. E Jesus olha para eles, aqueles 2 barcos, e ele mira logo no de Pedro, e vai logo no barco de Pedro. Fala assim, eu posso usar o seu barco? E entra no barco e pede a Pedro que empurrasse ele um pouquinho para pregar a palavra. E Pedro lavando as redes. Enquanto Jesus prega a palavra, Pedro está escutando e ouvindo silenciosamente. E Jesus está falando para o povo. Às vezes dizendo a palavra que João dizia lá no deserto: endireitai as vossas veredas e procurai andar no caminho estreito, porque é esse caminho que leva ao céu. E Pedro olhando aquilo, não imaginando nada, Jesus acaba de pregar a palavra. E pede que Pedro entre no barco e volta de novo para pescar. Porque Jesus não sabia, Jesus sabia o que tinha acontecido com eles. Porque ele estava dentro do barco, pregando a palavra e vendo a tristeza daqueles homens ali lavando rede. E conta para pagar
à vontade. Volta eles para o mar. Mas Pedro pergunta, Senhor, no versículo 5, respondendo Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porque mandas, nós vamos lançar a rede. Entrou Pedro e João e foi para o alto mar pescar novamente. Hoje a gente sabe que hoje tem toda a tecnologia de pesca para achar cardume. Eles vão até em alto mar e quando dá um sinal, uma bússola, alguma coisa assim, ela mostra onde tem um cardume e joga a rede em cima e pesca o peixe. Mas nesse tempo de Jesus não tinha. E Jesus também não conhecia alguma coisa de pescaria. Jesus entendia de marcenaria, de pedreiro. Ele trabalhava com o pai dele de carpinteiro. Ele conhecia esta área. Ele não conhecia esta área de pescaria. E Jesus chama Pedro e manda ele lançar a rede. Lança a rede. Mas Pedro disse, sobre a tua palavra, eu vou obedecer a tua palavra. O Senhor mandou, eu vou fazer. E quando Pedro lança a rede, e vai lançando a rede, tantos metros de rede, vai lançando, a rede começa a pesar. A rede começa a pesar tanto, e ele vem puxando aquele negócio, e o barco dele vai enchendo de peixe. E a rede ainda está no metade da rede, e tem peixe para puxar. E tem peixe ainda. Ele faz um sinal para que os outros irmãos dele venham. Venha ajudar nós aqui, porque eu não estou aguentando arrastar. E o barco já não está cabendo mais de peixe. Então João e André vai ajudar Pedro. Vai lá e lota os dois barcos. E Jesus manda que eles voltem para a terra. E Pedro, na mesma hora, com aquela tristeza no coração, ele dizia, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse para ele, Pedro, de hoje em diante, você não precisa mais pescar. Você vai pescar almas para o meu reino. Você não precisa sair e mar adentro para pescar, porque de hoje em diante você vai encher e povoar o meu reino. E Pedro e João voltou para a praia e deixou seus barcos e foram atrás de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esta mensagem, quando a gente vê ela pregada, e homens conhecedores, homens estudados, eles explicam detalhes por detalhes, de palavra por palavra, e fala que o quanto seria tão grande se nós estivéssemos ali no meio daquela multidão, vendo o acontecimento daquele povo, o acontecido naquele lugar ali. A gente olha assim e fala assim, gente, se eu tivesse naquele lugar, se eu tivesse vendo o acontecido de Jesus andando, fazendo seus milagres, chamando o seu discípulo, será que eu seria um deles? Será que eu estaria no meio daqueles homens que Jesus chamou naquele tempo? Porque hoje nós consideramos, discípulos de Jesus, mesmo ruins que nós somos, gente que não vale nada, nós somos cristãos, chamado por Jesus, separado por Jesus. E Jesus naquele tempo olhava homens, sempre trabalhando, homens ocupados, nunca homem desocupado, perdido, às vezes zanzando para a rua fora, mas sempre um homem que tinha tarefa e trabalho a fazer. Aí imagino, por que Jesus não chama um homem que está à toa, que não tem nada para fazer, porque ele pode fazer, ele tem tempo para trabalhar na obra. Mas Jesus não. Jesus quer um homem que tem compromisso, Jesus quer um homem que tem caráter, Jesus quer um homem que tem a vocação de ser um fiel na sua casa, um fiel na igreja, um fiel aonde passar.
ele pode levar a palavra e conduzir o evangelho, porque ele pode ser um reflexo de Jesus Cristo andando na terra. Então nós somos escolhidos neste mundo para pregar o evangelho, por quê? Porque não é fato à toa, porque nós fomos separados. Às vezes a gente olha e demora tempo para pensar e ver uma pessoa subindo não é status, subindo de posição. Porque o homem na terra, ele não vai chegando do nada e vai ser alguma coisa. O homem primeiro tem que mostrar do que é capaz, o que ele pode fazer, e Jesus do mesmo jeito que Jesus andava naquele tempo ali. Eu imagino e acredito nisso, que ele conheceu todos aqueles homens, mesmo sem antes visitar a casa deles, mas já conhecia no seu interior, porque ele é Deus, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele já conhecia todos aqueles homens, como cita Marcos, Mateus cita também, que Jesus estava andando na praia. Mateus cita que ele estava andando na praia da Galileia. Ele não estava com essa multidão. Então, cada um, ali naquele tempo ali, Jesus vê que ele era trabalhador. Homens fiel no seu lar e homens que não negavam a fé. Então, Jesus procurava naquele tempo e procura até hoje homens que têm compromisso com a palavra dele, que não arreda o pé, que não tem vergonha de falar do evangelho de Jesus. Mesmo as chicotadas sendo pesadas, mesmo a consequência vindo para a nossa família, a gente tem que falar de Jesus, porque o amor dele é tão grande. É tão grande o amor de Jesus para as pessoas virem aceitar Jesus e negar o evangelho logo após. Porque a gente vê que Pedro, e logo após que Jesus foi subido ao céu, ele estava pescando novamente. Então a gente tem que aceitar Jesus, não é só na época boa, não é só quando Jesus está presente. Às vezes no oculto, Jesus está falando conosco, ele está buscando nós também. Não é só na hora da felicidade, não é só naquela hora de riqueza que Jesus está conosco. Às vezes no momento de tristeza, Jesus está nos ajudando a acalentar o coração. Que a pessoa está passando um aperto tão doído por dentro, e Jesus está amaciando o coração da pessoa, ajudando a ele a vencer a batalha da vida. Às vezes pensando que Jesus só está naquela hora boa de alegria, que família reunida, e a pessoa fala, Jesus habita nesta casa. Mas ele disse que era melhor ir num velório do que aonde há festa. Porque ali as pessoas começam a meditar e refletir no que é a vida do ser humano. Então, irmãos, nós fomos chamados, como Jesus chamou esses homens aqui para pescar, homens. Nós somos chamados para pescar homens, sem olhar consequência alguma do território onde nós estamos. A terra, o mar. Se o mar tem peixe, você lança a rede. Se o mar não tem peixe, você lança a rede. Que sobre a palavra dele, mesmo você lançando a rede e sabendo que o mar não tem peixe, ela pode se encher. E quando você arrastar a rede para fora, você vai ver que a bênção é tanta na sua vida, que você vai ter que chamar os seus amigos para te ajudar. Porque Jesus fez isso com homens que não estavam nem esperando esta colheita. Não, está citando colheita. Jesus fez isso com homens que não esperavam de pegar esse tanto de peixe. Ou às vezes imaginavam antes quando estava em casa. Mas na hora que eles saíram, eles não imaginavam que a tristeza era tão grande na vida deles. E Jesus veio e trouxe alegria para eles que estavam ali e para a sua família que estava em casa. E as coisas voltou tudo ao normal de novo. E os homens deixaram o barco cheio na praia, junto com seus pais, com seus parentes, e foram e seguiram a Jesus.
E nós temos deixado as nossas redes e seguido a Jesus? Porque as nossas redes não vão falar que nós somos pescadores, mas às vezes redes sociais, hoje eu tenho, graças a Deus, que ninguém é viciado em novela mais. Eu creio nisso. Ninguém é viciado em novela mais, ninguém fala em novela. Hoje as redes sociais tomam conta do povo, que ele perde horas em volta de um telefone, e quando ele vai ver, já está chegando a hora do culto, e ele não leu nenhum versículo para ir na igreja. As redes sociais de hoje, ela está atrapalhando a vida do cristão. Então Jesus manda dizer: larga as suas redes e vem pescar homens. Se você estiver usando as redes sociais para pescar homens, boa ideia. Jesus está agradando disso. Mas usando de uma forma correta, sem denegrir a imagem do outro, falando somente que Jesus salva e perdoa e nos leva a morar no céu. Esta é a frase que não machuca ninguém. Jesus salva, perdoa e quer levar todos nós para morar no céu. Amém? Eu quero chamar vocês para orar, convidar vocês para orar. Aquele louvor, Giovanni, presbítero Giovanni, Mané, cantei, lançar as redes. A igreja sabe, ajuda nós. Amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, Sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e quando Fortalece, assim Senhor, todas as coisas, ó Pai. Não tem vergonha, Senhor, o teu nome. quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, e o lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Glórias e glórias ao teu nome, Jesus. Amanhecer, Glórias, somente no teu nome, Senhor, nada deve responder. pesquei, Somente o teu nome, Jesus. parecia mais apenas mais um dia Para como cumprir nossas vidas, qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas, me mandou assim falar. Ele te entregou e volte para o mar, que lá eu
mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e o lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glórias a Deus. E em outras palavras, Jesus disse assim: aquele que coloca a mão no arado não está apto a olhar para trás. Você colocou a mão no arado, você continua a arar a terra. A terra é produtiva e a semente é boa. Basta você arar a terra e lançar a semente, que a semente vai germinar. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra, que o Senhor no decorrer da noite pode falar mais com você. Amém? Assim eu encerro a palavra do Senhor.